A maioria das pessoas acredita que mudar a sua própria realidade exige esforço, tentativa constante e muita força de vontade. Elas acreditam que manifestar algo novo é muito difícil, que é preciso insistir, desejar mais, lutar mais. Mas essa forma de enxergar a criação da realidade, ela é, na verdade, bem ineficiente. E você já sabe disso, porque se você olhar com honestidade, quantas coisas você já desejou, às vezes por anos da sua vida, e que nunca chegaram para você. E não é por questão de falta de merecimento, mas sim por conta que talvez a sua abordagem já estivesse errada desde o início. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma estrutura diferente. Uma forma de entender a criação da realidade que não envolve esforço, nem controle, nem uma perseguição por resultados. Quando essa lógica se encaixa, de verdade, algo muito poderoso muda internamente. É como se a ordem das coisas se reorganizasse. Você para de tentar fazer a realidade acontecer e você começa a olhar que estranhamente ela começa a obedecer e se ajustar ao seu estado. Foi exatamente essa mudança que eu fiz. Quando ela começou a acontecer, a minha vida começou a fluir com tanta leveza, com tanta fluidez, que não dependia mais do meu esforço constante. E as coisas começaram a vir até mim, não porque eu estava tentando mais desesperadamente, mas porque eu estava operando num outro ponto de consciência. Eu quero que você entenda que essa força criadora não é um privilégio de ninguém. Está disponível para todos o tempo todo, mas só se torna acessível quando você ocupa o estado certo. E num mundo permeado por TikToks, por Reels, por vídeos rápidos no YouTube, eu te convido a você romper esse senso comum e ficar comigo até o final desse vídeo, porque lá eu vou te passar uma chave tão poderosa, prática, para você criar uma frequência tão poderosa ao ponto de fazer os seus desejos te perseguirem. E para começar esse vídeo, eu quero já começar com o erro, com o maior erro de todos. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque como todos os outros vídeos aqui do canal, esse é um conceito, um conteúdo extremamente avançado. Eu quero que você preste muita atenção nesse momento, porque isso aqui é extremamente avançado, extremamente profundo. Você está tentando comprar um estado interno com resultados externos. Sabe quando você pensa assim, mas quando toda essa situação se resolver, aí eu vou conseguir respirar. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou relaxar. Quando eu entrar naquele relacionamento certo, aí eu vou me sentir seguro. Quando eu conquistar tal coisa, aí sim eu vou ser feliz. E isso é normal. Nós somos criados assim desde sempre. Nós somos treinados assim. Só que tem um probleminha implícito nessa lógica que é muito grave. Ela faz com que todos os teus estados internos se tornem reféns do mundo, reféns de um suposto mundo exterior. E aí você começa a viver uma vida de pendências emocionais. Você acorda, sabe, com uma sensação de que, puxa, ainda tá faltando uma peça. E sem essa peça, você não consegue ficar bem, você não consegue ficar feliz. E aqui, é nesse ponto, eu quero que você anote isso. Eu quero que você anote isso, se puder, você tatuar isso no seu corpo. Eu vou até escrever aqui no quadro para ficar destacado, para você olhar para essa frase e internalizar profundamente e entender profundamente o que ela significa. Presta atenção, eu vou escrever aqui no quadro. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui você, olha, dificilmente vai ver qualquer canal que fala sobre manifestação falar disso aqui. Você não quer a coisa, você quer o estado que você imagina que a coisa vai te dar. Você não quer dinheiro. Como assim, Dele? Eu não quero dinheiro? Claro que eu quero dinheiro. Não. Você quer segurança, liberdade e autonomia. É isso que você quer. Você não quer a coisa, você não quer o dinheiro. Você quer o estado que o dinheiro te traz. Você não quer um relacionamento. Como assim, Daniel? Eu quero. Não, você quer pertencimento, acolhimento, amor e parceria. É isso que você quer.
Você não quer reconhecimento no trabalho, promoção no trabalho. Não é isso que você quer. Você quer ser valorizado. Você quer ser validado. Você quer ter a sua identidade reconhecida. O desejo, ele aponta para um estado. Todo desejo aponta para um estado. Só que o estado, preste atenção nisso, por favor, isso aqui é muito avançado. Isso aqui é conteúdo pago, gente. O estado não vem da coisa. Comprar um carro novo e aí vai ser o carro que vai te dar o bem-estar. Não, o estado vem de você. E isso explica aquele fenômeno que todo mundo passa, que é a ansiedade de ter e o tédio de possuir. Quando você quer muito alguma coisa, de repente você consegue aquela coisa, você vê que aquilo na verdade nem era tão legal assim, e você volta exatamente ao mesmo estado de sempre, estado de medo, de ansiedade. Você atinge um pico, que gostoso, de repente você volta para a estaca zero. É porque o estado não vem da coisa. E às vezes a gente fica se culpando, nossa, realmente eu faço isso. Será que eu estou sendo ingrato? Não, você só está seguindo um padrão automático. Entenda uma coisa. Resultado não muda padrão. Padrão muda resultado. Tatua isso no seu braço. Presta atenção no que eu vou falar agora. Porque eu quero conversar um pouco sobre frequência. É muito falado sobre frequência, né? Esse meio de manifestação, de cocriação da realidade. Mas eu vejo muitas vezes pessoas falando de frequência como se fosse um certo misticismo em cima disso. Uma alta frequência, estou vibrando em alta frequência. E cria um certo glamour em cima de frequência. E eu quero falar um pouco agora sobre frequência, mas de uma forma sem misticismo. Quando eu falo aqui em frequência, não estou pedindo para você acreditar em nada sobrenatural. Pense em frequência como se fosse a sua assinatura. É como se fosse a sua assinatura para o universo. É aquele conjunto de coisas que você carrega todos os dias, em todos os momentos com você. O tipo de pensamento que você escolhe, que te visita e que te domina. A emoção, o tipo de emoção que mais habita o teu corpo. O jeito que tu reage ao mundo, mas principalmente algo que eu falo sempre, a identidade que você sustenta. Você pode até falar assim, eu quero prosperar. Eu quero prosperar, Denner, meu sonho é prosperar. Mas se por dentro você vive em urgência, medo, desconfiança, a tua assinatura vai ser essa, a tua frequência vai ser essa. E a realidade, ela responde a essa tua assinatura, não ao teu discurso. Você pode falar o discurso mais lindo que for. A realidade vai obedecer ao que você sustenta. Ela vai responder ao teu estado repetido. E é por isso que tem gente que faz tudo certo, mas continua no mesmo lugar patinando. Porque está tentando manifestar só com a mente. Porque é o que eu muito vejo muitos canais falando sobre manifestação, o poder da mente. Só que, pessoal, não é a mente, não é só a mente. É o conjunto de mente, corpo e espírito. É tudo. Isso é o estado. Está tentando operar só da mente, mas o estado, o corpo, ainda está no modo de sobrevivência. Entenda que a base que sustenta a vida é o estado, é o conjunto. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora, porque essa aqui é a mecânica da criação da realidade, ou pelo menos do molde, de você moldar a realidade ao seu bel prazer. Você precisa prestar atenção nisso que eu vou te falar agora. A ordem real da criação é do invisível para o visível. Só o que a maior parte das pessoas quer? Que primeiro apareça o visível, para depois gerar o estado, que no caso seria o invisível. Mas a mecânica da coisa é que primeiro você precisa criar o estado. É aquilo que Tomé fala, eu preciso ver para crer, mas na verdade é completamente o oposto. É você crer para ver. É você crer invisível para você ver o visível. É só
depois dos estados é que as coisas se materializam, entre aspas. Então tudo que você vive hoje no visível é o resultado de algo invisível que você sustentou durante toda a sua trajetória até aqui. Entende isso? Consegue perceber essa mecânica da coisa? Isso aqui é muito importante você internalizar, é muito importante você decorar isso aqui e estar profundamente enraizado em você. É entender que, primeiro, as coisas nascem no invisível. E o que é o invisível? São os estados. Os estados de ser, os estados internos, que mais uma vez é a junção dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas atitudes. Uma leva a outra, e isso gera os estados, que são os invisíveis. Depois o visível ele aparece. Sabe qual é o ciclo que prende as pessoas na roda de Sansara, como diria Buda? O ciclo que prende as pessoas no sofrimento é a carência, e a carência gera o controle gera uma resistência, e aí ela repete isso, e aí gera novamente mais carência. Vamos trazer isso para a vida real. Você quer uma mudança, mas daí você começa a observar a realidade com uma lupa. Será que tá vindo? Será que aquilo ali é um sinal? Será que agora vai? Será que finalmente agora vai? Ué, por que tá demorando tanto para mudar? Isso parece inocente, mas energeticamente falando, é você mandando uma mensagem: eu ainda não confio. E onde não existe confiança, existe carência. E onde existe carência, existe controle. E onde existe controle, existe tensão. E onde tem tensão, cria resistência. E aí entra em loop, repete de novo, e a vida vira um puta sofrimento, vira uma queda de braço constante. O que era para ser fluido vira uma provação. O que era para ser leve vira uma vigilância constante, 24 horas por dia. E quanto mais você permanece nesse estado de vigilância, mais você dá comandos subconscientes para o teu corpo de que você não está seguro. E aí você vive numa ansiedade constante o tempo inteiro, porque você não está seguro por conta desse ciclo. E entenda que quando o teu corpo não se sente seguro, quando o teu corpo está em estado de luta ou fuga o tempo inteiro, ele vai gerar comandos para o teu cérebro de que tem sempre uma ameaça à espreita. E aí você vive uma vida angustiada, de ansiedade. Por isso que tantas pessoas passam por ansiedade, vivem com ansiedade. E quem vive desse jeito não cria expansão. É por isso que as pessoas não conseguem cocriar e manifestar a vida dos sonhos delas, por conta dessa tensão constante. Mas então, o que seria esse estado magnético na prática? O que é isso? Vamos trazer isso para um conceito entendível. Vamos lá, vamos dar o nome aos bois aqui. O que é o estado magnético? Vamos lá, estado magnético não é euforia. Não é você estar bem o tempo todo. Não é fingimento. Não é só festa. Estado magnético é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo extremamente rara. Escrevi até com outra cor. Coerência sem necessidade. Isso aqui pega, por exemplo, as pessoas mais magnéticas que você conhece. Você vai perceber que elas têm uma independência, como se elas se bastassem, sabe? Elas não têm uma necessidade. Coerência sem necessidade é quando você quer, mas você não precisa. É quando você age, mas você não implora. É quando você se move e você não se importa se vai dar bom ou vai dar ruim. Porque você sabe que independente do resultado, vai ser um feedback para você, vai ser um dado para você, vai ser uma informação neutra. E tem um indicador muito honesto para esse estado magnético. E ele se chama
calma. E a calma verdadeira, ela é o oposto do desespero. E o desespero é o que fecha as portas do mundo, mesmo quando você merece. Calma é espaço, e espaço é canal. Quanto mais espaço você encontra dentro de você, quanto mais espaço você abre dentro de você, mais a vida flui através de você. É como se antes você estivesse barreirando a vida, você estivesse colocando, a vida fosse um rio querendo fluir, e você mesmo, através de todas as suas crenças, de toda a sua identidade, de toda a sua coerência interna, você colocando tijolos para criar uma barragem nesse rio. E quando você começa a cultivar esse estado magnético, essa coerência sem necessidade, essa calma, você vai ver que aos poucos os tijolos vão saindo e o rio vai novamente fluindo na tua vida. Por isso que tem pessoas que conseguem as coisas de forma tão leve, de forma tão rápida, enquanto talvez você esteja passando por um trabalho tremendo e parece que as coisas não acontecem. Muita gente acha que calma é passividade, que calma é desistir. Quando você está calmo é porque você desistiu. As pessoas calmas, elas são frequentemente confundidas com pessoas desinteressadas. Mas na verdade, calma não é desistir. Calma é soberania interna, é você ser o rei dos seus próprios estados de ser. É você dizer para você mesmo, internamente: eu não vou entregar o meu centro para qualquer estímulo. Não é qualquer coisa que vai me tirar do meu centro. E isso muda tudo, porque quando você permanece no seu centro, você começa a escolher melhor o que você vai responder, o que você vai ignorar, o que você vai sustentar e principalmente o que você vai decidir parar de alimentar. E o que você para de alimentar, eventualmente acaba morrendo. Padrões repetitivos, eles são como se fossem entidades extrafísicas que se alimentam das suas emoções. E quando você corta as emoções, porque você está num estado de calma, você para de alimentá-los. Consequentemente, eles morrem. Se você está me acompanhando até aqui, é porque você já percebeu que o jogo é esse. Que o jogo não é fazer a realidade te obedecer, mas simplesmente não ser puxado por ela. Não se permitir ser puxado por ela. Sendo assim, faz todo sentido nesse momento você deixar um gostei aqui nesse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar todas as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Entrar aqui também na descrição, no grupo VIP do Telegram, o portal do criador, porque lá eu compartilho coisas, insights, informações que simplesmente não vêm para cá, para o YouTube. Na descrição também está o meu link para o Instagram, me siga também no Instagram. Comenta aqui embaixo, fazendo aquele ritual padrão, respirando fundo, se concentrando. Comenta aqui: eu sustento o meu centro, porque isso já vai te colocar nesse estado magnético, ainda que de forma leve, mas você já começa a ter vislumbres disso. Se você sente que está na hora de organizar todo esse conhecimento de uma forma estruturada, sem se perder no excesso de conteúdos que tem por aí, e sem ficar indo e voltando em conteúdos supérfluos, eu te convido a você entrar na jornada de volta ao ser aqui no primeiro link da descrição. Eu criei essa jornada justamente com base na minha jornada pessoal, no meu cultivo do estado magnético. Ela vai te ajudar a sustentar isso de forma consistente e te dar resultado na sua vida como um todo, nas suas emoções, nas suas decisões, nas suas relações. Eu tenho certeza que vai ser incrível e vai te ajudar profundamente. Mas voltando aqui, vamos transformar esse conhecimento aqui em conteúdo prático, sem virar uma técnica cansativa. 4 mudanças internas para você fazer o universo, a vida te enxergar diferente. Mudança número 1. Inclusive, essa mudança aqui eu falo muito dentro da jornada de volta ao ser, que é você abandonar essa posição do eterno buscador. Troque a busca pela presença, porque a busca
metafisicamente, energeticamente, ela carrega uma vibração de falta. Se você está buscando, é porque você está te faltando alguma coisa. E a presença, ela traz uma vibração de completude, como se você já tivesse tudo que você precisa dentro de você, porque você já tem tudo que você precisa dentro de você. Isso eu falo muito também dentro da jornada. E a completude, ela é extremamente magnética. Pessoas completas, elas são extremamente magnéticas, porque você não sente aquela carência emanando delas. Elas se tornam extremamente magnéticas. A segunda mudança é você trocar urgência por clareza, porque a urgência te faz tomar decisões para aliviar a ansiedade, para você aplacar um sentimento de ansiedade que tem dentro de você, e não para você criar a sua realidade. Clareza te faz tomar decisões que muitas vezes pode parecer simples, mas que elas mudam completamente o jogo. E a clareza nasce quando você desacelera o suficiente para começar a ouvir o que é verdadeiro em você, sem alarde, sem nenhum barulho. Terceira mudança é você trocar o controle pela direção. O controle, ele é aquela voz que diz assim: eu preciso que seja desse jeito. A direção é você saber para onde você vai, e independente do que aconteça, você vai conseguir lidar e aquilo vai ser favorável para você. A direção, ela diz: ok, eu sei para onde eu vou. Não precisa acontecer as coisas do jeito que eu acredito que tem que acontecer, porque eu sei que tudo que acontecer vai estar a meu favor. Uma pessoa, quando ela sai do senso de controle e ela vai para o senso de direção, quando ela está na direção, e aqui vai um adendo. Denner, como é que eu sei que eu estou na direção certa? Quando você age em prol do seu verdadeiro ser, do seu entusiasmo, age em prol daquilo que faz seus olhos brilharem, que faz o seu coração vibrar, essa é a direção certa. Mesmo que em vários momentos pareça que não é. Quando você está nessa direção, quando algo inesperado acontece, algo desafiador, algo, entre aspas, negativo acontece, tá tudo bem, você não se desespera, diferente de quem tá no controle, tentando controlar. Quando alguém tá tentando controlar, acontece algo inesperado, a pessoa simplesmente se desespera. Quando você tá na direção, acontece algo inesperado, você recalibra, você ajusta, você se adapta àquela situação e torna aquilo já logo um aprendizado. Quarta mudança: trocar reatividade por resposta. Isso eu já falei num vídeo anterior. Reatividade é reflexo. Resposta é escolha. E quando você escolhe, você está criando. Toda vida que você age e não reage, você quebra uma linha da sua realidade antiga que te mantinha preso num sofrimento. Isso é viver em presença, é você estar o tempo inteiro escolhendo como interpretar as coisas. Isso é literalmente criar a realidade, entrar no modo de criação. Quanto mais você repete os mesmos padrões, mais a sua realidade dá aquela sensação de loop, que várias pessoas me procuram e relatam isso. Denner, parece que a minha vida não sai do lugar, é um loop. Sim, porque você está o tempo inteiro nesse modo de reação. E esse ponto agora, eu já falei isso no meu vídeo anterior, inclusive eu sugiro que você dê uma olhada aqui no card. Em um determinado momento, ou pode ser um dia inteiro, escolha um dia da semana, ou um determinado período do dia, você vai simplesmente brincar de tratar tudo o que te acontece como um mero dado e não como bom ou ruim. Alguém te fechou no trânsito? Ok, alguém me fechou no trânsito, foi um dado, uma informação. Alguém me criticou no trabalho? Ok, alguém me criticou no trabalho, informação. Tava esperando uma mensagem de alguém e não chegou. Informação, dado. Você não vai levar nem para um lado nem para o outro. Você vai simplesmente analisar aquilo. Isso não é frieza, isso é maturidade energética e emocional. É você não transformar cada pequenina coisa que te acontece como algo que ameace a tua identidade. Embora no primeiro momento pareça que sim, que aquilo é extremamente grave, porque o que te destrói nunca é o que te acontece, mas é a interpretação que você dá àquilo que te acontece. E quando você para de interpretar aquilo de forma negativa, ou positiva que seja,
mas simplesmente negativa. Quando você para de interpretar aquilo de forma negativa, você abre espaço para outras interpretações. E sabe onde as pessoas mais travam? Porque elas querem uma coisa. O nosso cérebro, ele quer evidências de que aquilo dá certo. A gente anseia desesperadamente por provas o tempo inteiro. A maior parte das pessoas primeiro quer prova, depois ela quer mudar. Ela quer uma garantia de que aquilo vai dar certo para depois ela mudar. Só que na verdade o jogo é totalmente invertido. A maior parte das pessoas é prova, mudança. Prova, mudança. Quando que na verdade é o inverso. Primeiro você muda, depois a prova vem. E esse muitas vezes tem um intervalo entre essa mudança e essa prova aparecer. E é nesse intervalo aqui que as pessoas se perdem, elas falam, isso tudo é uma grande bobagem. Não quero nem saber nesse negócio de manifestação, tudo isso é uma grande balela para vender curso. Esse intervalo onde, tá, eu já mudei por dentro. Ah, mas parece que tá tudo igual. O mundo não mudou ainda. Putz, isso aí fudeu. Isso aí trava totalmente as pessoas. É porque nesse intervalo você ainda vê o antigo. Você ainda sente tentações do antigo. Você ainda recebe gatilhos do antigo. E aí você tem duas opções. Ou você volta a estaca zero por medo, ou você continua sustentando aquilo por convicção. Convicção não tem nada a ver com prova. Convicção, aquilo que Jesus Cristo fala, é a fé. E fé, você precisa sustentar a fé. E a fé sustentada é aquilo que cria. A convicção sustentada é aquilo que cria. E o último ponto que eu falei no início desse vídeo, que é o mais importante, que amarra tudo, eu quero que você preste muita atenção, que esse aqui é disparado o ouro desse vídeo. Eu vou até escrever. A realidade muda quando você para de precisar dela. Você não se torna mais magnético por fazer mais. Quem é mais magnético não é aquele que faz mais. Às vezes até o contrário. Quem é mais magnético é aquele que é mais leve. Pode perceber, as pessoas magnéticas, elas têm uma leveza com elas, porque elas tiram um peso, porque elas não têm uma necessidade do mundo ser do jeito que elas pensam que é. Você se torna magnético quando você tira o peso do resultado, o peso do tempo, o peso da validação das outras pessoas, o peso do, ai meu Deus, eu preciso disso. Porque anota isso, por favor. A necessidade é o estado mais antimagnético que existe. A necessidade, ela comunica o tempo inteiro o seguinte: sem isso eu não sou inteiro. Sem isso eu não sou completo. E a vida responde a essa sua mensagem com um eterno ciclo de busca. Você está sempre buscando algo para aplacar essa sensação de incompletude que você sente dentro de você. E aí você se torna totalmente antimagnético, se é que existe essa palavra. Quando você para de precisar, algo muito interessante acontece. É como se você continua querendo, só que você não precisa mais que aquilo aconteça. Você continua sim construindo, mas você não se prostitui, você não vende a sua alma pelo resultado. Você continua caminhando passo por passo, mas você não se humilha por prova, não se humilha para outras pessoas, recebendo migalhas de atenção muitas vezes. Isso altera toda a sua assinatura energética. É como se agora você fosse literalmente outra pessoa, e a realidade começa a enxergar essa sua nova assinatura. É como se você parasse de pedir permissão para o mundo te dar o que é teu. Você simplesmente assumisse. Você desse para você mesmo o que é seu já por direito. Para muitos isso pode soar arrogância. Se para você isso soa arrogância,
Talvez seja esse um indicador que algo está te mantendo nessa realidade indesejada. Isso na verdade é alinhamento. Essa é a verdadeira frequência elevada. A frequência que faz os seus desejos te perseguirem. Anota essa frase, que ela é a mais poderosa, ela resume esse vídeo inteiro. Quanto mais você volta para si mesmo, menos você implora da vida. E quando você finalmente para de implorar, aí é que a vida começa a cooperar para você. E agora que você já sabe como sustentar, como manter essa frequência tão poderosa que vai fazer os seus desejos te perseguirem, o próximo passo é você entender que o ego nunca foi seu inimigo. E enquanto você continuar tentando, entre aspas, matar o ego, você vai criar um inimigo interno extremamente poderoso dentro de você, que vai destruir e minar todas as suas manifestações. Clica nesse vídeo aqui do lado para você entender isso. Porque se você compreender de forma profunda o que eu falo nesse vídeo, a tua manifestação vai deixar de ser um esforço, vai se tornar algo natural na sua identidade. Clica nesse vídeo aqui que está muito especial e eu te vejo lá.